Bem-vindos a mais um episódio do Pronúncia sobre as autárquicas de 2025 do Porto. Agradecemos ao Nuno Cardoso ter comparecido e ter dito que sim ao desafio de responder a algumas perguntas nossas. A primeira pergunta que temos é: porquê a candidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto? Antes de mais, queria agradecer o convite e queria dar os parabéns ao projeto e os votos de muito sucesso ao Pronúncia do Porto. Exatamente. Sim, senhor, muitos parabéns e muitas felicidades. Bem, a questão que me faz é pertinente, é importante. Eu fui apenas 4 anos político nesta cidade, tenho imensa honra de ter sido. Depois, por uma questão pessoal de criar família, tinha 3 filhos recém-nascidos e quis criá-los, portanto, saí da política, e porque também sou um bocadinho contra os profissionais da política. Acho que a política deve ser exercida por todos e não por profissionais. Bom, e portanto, ao fim de 24 anos, de ver que a cidade que eu amo, não tem tido o desenvolvimento que podia ter tido, senti-me na obrigação e no dever de estar disponível para a cidade. Portanto, criei uma equipa fabulosa de gente com o mesmo propósito, que é servir o Porto e os portuenses. Um bocadinho na linha, falou dos últimos 24 anos e a perguntar em específico como é que avalia os últimos 24 anos de governação do Porto? Muito medíocre. Muito medíocre mesmo, porque nós temos 12 anos que fazem toda a diferença, que começaram em 1990 até final de 2001, portanto que foi o ciclo político do Dr. Fernando Gomes, que foi terminado por mim, mas do qual eu participei desde a primeira hora, não é? Portanto eu era assessor e braço direito de Fernando Gomes desde a primeira hora para a parte de mobilidade e um pouco para tudo, porque era o braço direito dele, e nós ao fim de 12 anos conseguimos efetivamente ter um salto qualitativo brutal na cidade, conseguimos conquistar algo que nunca ninguém pensou conquistar, que foi o metro do Porto, não é? Em 1990 ninguém acreditava no Porto que nós pudéssemos ter um metro. Nós, ao fim de 3 anos, obrigamos o governo de Cavaco Silva a criar a empresa Metro do Porto. Portanto, e esse é um trabalho que me é particularmente caro, porque foi eu que liderei esse projeto. E, portanto, nós, durante 12 anos, resolvemos problemas de habitação, havia 3.000 barracas na altura, conseguimos construir mais de 5.000 habitações nesse período, portanto, resolvemos montes de problemas estruturais, nomeadamente criamos o parque da cidade, criamos muita estrutura viária, arrancamos com o metro e, portanto, tínhamos uma cidade com equipamentos culturais incríveis, portanto, e terminamos este episódio todo com a Capital Europeia da Cultura. Repara, António, nós terminamos em 2001 a ser um palco da Europa, a sermos a Capital Europeia da Cultura, com equipamentos todos requalificados e com a construção da Casa da Música. A Casa da Música, que é também agora um novo ícone da cidade contemporânea que nós queremos voltar a construir. E neste momento o Porto tem uma série de desafios novos, para que de vez em quando nem sempre é fácil saber se temos os mecanismos, enquanto município, para saber responder. O que eu ia perguntar era se a candidatura do Nuno Cardoso está contente com o nível de descentralização que chegámos no país. Sim, estou contente, e quanto mais descentralização melhor, e o que falta mesmo é fazer regionalização. Isso é importantíssimo, nós conquistarmos a população para esse desafio. Há imensos problemas no país que resultam de não termos feito a regionalização ao mesmo tempo que fizemos o poder autárquico. Repara, António, se nós compararmos o desenvolvimento que houve na Madeira e nos Açores ao longo destes 50 anos, quando comparado com as nossas regiões do interior, percebemos que é uma falha terrível não termos feito regionalização. Portanto, é importante fazê-la e temos que lutar. Portanto, vai ser uma luta dura, porque Lisboa não vai ceder poder nunca. Portanto, vai ter que ser conquistada a regionalização e só se conquista com grande unanimidade e com o povo aderir ao projeto. Uma questão relacionada com os mecanismos que se calhar o município pode ou pode não ter para combater os seus desafios é relacionado com a habitação. Ou seja, os portugueses gostam muito de viver no Porto e gostam muito do Porto, mas recentemente houve um estudo da Federação Académica do Porto que disse que na Academia do Porto 75% dos estudantes estavam a pensar em emigrar. E isto não abrange, evidentemente, os que estão a pensar em emigrar do Porto, ou seja, em ir para Lisboa. António, Um dos grandes problemas relacionados com a habitação e a perguntar se era possível o município fazer algo sobre isso. Claro que sim. António, essa é mesmo, se calhar, uma das principais preocupações que me motivou a estar aqui. Portanto, eu tenho, de facto,
a condição de ter sido Presidente da Câmara e, portanto, de agora quer estar disponível para a cidade, prende-se com problemas que a cidade tem e que eu sou capaz de resolver e, porventura, ninguém mais tem essas condições. Portanto, a habitação é crucial. Portanto, esse dado de que os jovens que estamos a formar, e bem, na nossa universidade, não estão disponíveis para sequer pensar em ficar, isso é terrível. Isso mata a cidade. Portanto, nós não estamos disponíveis para que isso continue a acontecer. Nós queremos fixar as pessoas, os portuenses têm que ter o direito de ficar na sua cidade, também têm que ter o direito de partir se quiserem, mas temos que dar o direito de ficar. E em termos de habitação, nós temos soluções absolutamente inovadoras que mais ninguém tem. Como por exemplo? O exemplo é, nós temos hoje 20 mil casas devolutas e, portanto, vamos de imediato iniciar um processo, temos a equipa montada e vamos de imediato iniciar um processo de contacto de todos os proprietários de forma a que pelo menos 50% no primeiro ano entrem no mercado de habitação. Portanto, 50% estamos a falar de 10 mil casas entrar no mercado de habitação com apoio, rendas apoiadas pela Câmara. Portanto, em parceria com os municípios, com os proprietários. Sim. Portanto, com rendas apoiadas. Vamos fazer isso no primeiro ano, portanto, de várias formas. Temos isso mais ou menos definido, ou fazendo contratos diretos com os proprietários, ou fazendo obras coercivas, ou expropriando. Portanto, temos sem receio de expropriar. Não, sem receio de expropriar. É assim, uma ruína na cidade tem que ser encarada como uma doença. E uma doença trata-se. E, portanto, nós não vamos pactuar com ruínas na cidade. E relativamente à construção nova, uma questão que também é polémica, porque porventura conflitua com a estética urbana, está relacionado com a construção na altura. E a perguntar se o Carlos tem peixe na construção na altura, relacionando isto com um tema em específico, que é a da nova via no Náveres. Diz-me o que tens e aonde. É um ditado popular. Portanto, há sítios onde podes construir em altura e deves, e depende da qualidade com que constróis, e a qualidade não pode ser alienada nunca. Portanto, temos que construir sempre com qualidade, e é importante aumentar a densidade da cidade. Portanto, temos que aumentar a densidade para podermos ter mais habitação. Agora, se me dizes que na Avenida de Nuno Alves fazer prédios de 25 pisos faz sentido, eu digo-te que não. Eu digo-te que não, porque, quer dizer, não tem, é uma estrutura urbana que não comporta aquele tipo de tipologia de prédios. Mas se me fores dizer que, por exemplo, na zona industrial de Ramalde, que é só hoje pavilhões industriais, que também não são industriais, são sobretudo oficinas de automóvel, nós podemos pensar num projeto de regeneração urbana e que podemos ter ali habitação em altura, digo-te que sim. É uma zona que nós queremos apostar fortemente, quer pelo tema que falas da habitação, quer pelo tema que é muito importante, que é emprego qualificado. Nós queremos atrair uma nova economia para a cidade, nós temos que ter condições para que essa economia se estabeleça, queremos mobilizar empresas de todo o mundo, fora da Europa, para entrarem pela Europa, pelo Porto. E vai ser ali em Ramalde que é o nosso projeto. O nosso projeto é a âncora da candidatura que vamos apresentar dentro em breve. Uma zona específica do Porto que também está em causa o futuro é do bairro do Aleixo. Evidentemente, o bairro do Aleixo de há 15 anos não volta, se calhar, e ainda bem. Qual é que é o futuro para o bairro do Aleixo atualmente, tendo em conta que é uma área que vai ter um metro quadrado, em princípio, bastante caro, tendo em conta que é um terreno perto do rio? António, eu fui o primeiro a dizer que o bairro do Aleixo tinha que ser demolido. Depois, curiosamente, o Dr. Rui também secundou. Normalmente não secundava as minhas opiniões, antes pelo contrário, contraditava-as, mas em relação a isso ele acabou a secundar e a começar a demolição. Portanto, só que eu me comprometi com a população do Aleixo e eu sou um homem de palavra. E, portanto, eu penso que, efetivamente, o povo do Porto me vai dar essa honra de voltar a liderar esta cidade, eu vou cumprir com essa palavra. Portanto, vai haver habitação social no Aleixo. Vai haver habitação social no Aleixo. A cidade do Porto é feita dessa miscigenação entre habitação de luxo e habitação social. E, portanto, nós ali também vamos fazer o mesmo. O Porto é um senhorio bastante significativo no país, não? Ou seja, mais ou menos 12, 13, 14% do Porto vive em habitação social. O plano é construir mais habitação social? Sim, mas, quer dizer, é assim, eu não te falei da componente mais importante que temos para a habitação, portanto, falei-te no ataque urgente, que era o ataque aos devolutos, mas o ataque estrutural tem a ver com o relançar o movimento cooperativo de habitação.
O movimento cooperativo de habitação nos anos 80 foi absolutamente decisivo para suprir as necessidades de habitação numa altura em que vieram os retornados, portanto, das ex-colónias, e, portanto, as cooperativas foram decisivas para conseguir resolver esse problema. Temos mais ou menos 200 mil casas feitas nessa época e que são bons bairros, hoje em dia são áreas de qualidade, e nós queremos fazer uma cooperativa de interesse público que vai ser a incubadora das cooperativas. Portanto, desafio-te já a fazeres a tua cooperativa com os teus amigos, com o pessoal da vossa... Do Pronúncia. Desculpa, do Pronúncia, façam uma cooperativa porque vai ser apoiada pela Câmara de Porto. Nós, na cooperativa de interesse público, vamos dar formação. Portanto, vamos dar depois formação para as pessoas gerirem uma cooperativa, vamos dar apoio técnico para os projetos, vamos dar o terreno ou o prédio para reabilitar e vamos dar suporte financeiro. Portanto, no final, uma garantia bancária para as cooperativas. E iremos fazer isso a todas as cooperativas. O meu compromisso não é de 5 mil casinhas, que nunca ninguém vai fará 5 mil casinhas. Agora, nós apoiaremos todas as cooperativas que se formarem. Sejam 10, sejam 100, sejam 200. Esse é o meu compromisso. Portanto, eu quero relançar muito o setor cooperativo. Depois, na habitação para os séniores, também uma das componentes que me fez motivar nesta candidatura é a minha preocupação com a questão sénior, que é uma preocupação imensa. Nós estamos a ter os séniores isolados nas suas casas, presos nas suas casas, não temos respostas, vamos dando um apoio domiciliário que é muito fraco e é muito triste. Sim. E nós queremos fazer habitação para séniores, uma habitação chamada habitação colaborativa, em que fazemos pequenos apartamentos, mas criamos um espírito comunitário. Portanto, as pessoas vivem no seu apartamento que é autónomo, mas depois têm áreas comuns, têm uma sala comum, têm cozinhas comuns serviços e portanto, o que se procura incutir é um espírito comunitário de entreajuda, para as pessoas viverem em comunidade. Ligando à questão de habitação, uma questão paralela. Deixa-me só fazer para eles. Vamos fazer, porque estavas a falar em fazer mais habitação social, vamos fazer habitação social neste âmbito da habitação colaborativa para os séniores. Nós temos hoje 3.800 séniores a habitar nos nossos bairros isolados, portanto, pessoas sozinhas em T2, T3, às vezes até em T4, mas estão presos, porque estão às vezes no segundo ou no terceiro piso, deixam de poder sair de casa, e portanto nós vamos fazer 50 habitações colaborativas, uma em cada bairro, de forma que haja portanto, a possibilidade de oferecer aos nossos séniores, que são inquilinos, portanto, uma habitação condigna e apropriada ao seu envelhecimento com qualidade, e ao mesmo tempo libertamos casas para novos casais entrarem nas casas que ficam de luto. Uma questão paralela relacionada com a habitação diz que o preço da habitação também sobe por causa da pressão do turismo. Por exemplo, um hotel aparece na cidade do Porto, outro hotel, e depois esse solo não vai para a habitação. O que ia perguntar era, no Porto, temos turismo a mais ou a menos? Não, nós queremos qualificar o turismo. Eu acho que não é quantidade, nós temos que qualificar, nós temos que garantir que o turista vai ficar mais tempo e que consegue, a partir do Porto, atingir a região. Nós queremos que o Porto lidere a região. E, portanto, para liderar a região, temos que perceber também as dores da região e o potencial da região. Portanto, a porta de entrada do turismo tem que ser o Porto, naturalmente, mas nós temos que, com a região, fazer com que o turista se espalhe pela região e que, em vez de ficar cá apenas uma noite ou duas, que fique a semana toda. Portanto, esse é o nosso objetivo, é qualificar o turismo. Uma coisa te digo, não vamos deixar que haja mais projetos de turismo no centro histórico. O centro histórico vai ter um programa de incremento habitacional residentes. Ou seja, não há mais licenças no centro histórico de todo. E se pudermos reverter, e tentaremos negociar com os proprietários de alojamento local para reverter para a habitação de longa duração para residentes do Porto. Portanto, porque senão qualquer dia temos o centro histórico um cenário. E no momento em que aquilo for apenas um cenário, estamos a matar a galinha dos ovos de ouro. Porque os turistas não querem vir para um cenário, quer dizer, querem vir para uma cidade vivida. E, portanto, a cidade de quem dá vida são os portuenses. E, portanto, nós estamos muito preocupados com fazer com que haja, de novo, habitantes no Porto, no centro do Porto. Muito bem. Uma questão relacionada com o turismo é a pressão que, por vezes, o turismo tem no comércio tradicional. Ou seja,
se calhar já há algum outro mecanismo para apoiar o comércio tradicional, mas algum dele continua a definhar. E perguntar se tem propostas relativamente a isso. Sim, quer dizer, nós temos que mobilizar a sociedade, os portuenses, para defender esse turismo. Assim como defendemos o Coliseu, e também teve um papel determinante nisso, nós temos que defender o comércio tradicional. Sabes que muitas vezes o comércio tradicional fecha porque não há na família nenhum descendente que queira continuar o negócio e, portanto, ele acaba por morrer. E aí não há nada a fazer. Há a fazer, podemos fazer uma associação, podemos fazer uma fundação em que pomos os portuenses a investir para que se mantenham esse nosso comércio que nos caracteriza e que faz parte da alma do Porto. Portanto, temos que mobilizar a sociedade para preservar isso. E, portanto, temos que ser inovadores. Portanto, esta candidatura Porto Primeiro quer liderar o país através das políticas inovadoras que vamos implementar. É pelo exemplo e pela boa prática de políticas inovadoras que resolvam os problemas que nós vamos liderar o país. Então, o que propõe em específico é a possibilidade de haver associações ou fundações que assumam muito bem. Agora, virando um bocadinho do comércio tradicional para o menos tradicional, tem-se visto, por vezes, a pulverização pela cidade de pequenas lojas de souvenirs que aparentemente estão fora das leis de mercado pelo Porto. E o atual Executivo Municipal, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, disse que neste momento o município não tem meios para combater este fenómeno. E a perguntar se tem algum plano para isso. Não tem meios, mas até aluga casas municipais para esses comércios. Aluga? Bom, mas isso são parentes. Portanto, isto é para dizer, nós temos que provocar a ASAI e a autoridade tributária para fiscalizar esse comércio. Portanto, esse comércio é de facto uma incógnita, como é que subsiste, porque não faz negócio e subsiste e paga rendas altíssimas e, portanto, nós temos que naturalmente fiscalizar. Muito bem, uma questão paralela também para que o atual Executivo diz que não tem meios de fiscalização, ou não tantos quanto podia, está relacionado com a emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia. Em janeiro deste ano, no Bonfim, foram emitidos 2.500 atestados de residência num único mês. E, de vez em quando, para casas com 100 pessoas que supostamente estariam lá a viver. E a perguntar se há algum plano para uma situação aparentemente irregular como esta. Isso é inadmissível, não podemos pactuar com isso. Temos que investigar e não podemos de maneira nenhuma aceitar e temos que, no fundo, mobilizar os cidadãos do Porto para denunciarem estas situações. Portanto, a cidade segura só se concretiza com a participação de todos os cidadãos. Somos nós que concretizamos uma cidade segura e, portanto, nós precisamos que o cidadão nos ajude, de facto, a denunciar esses problemas que são manifestamente inadmissíveis. Quer dizer, qualquer tipologia de habitação tem um limite de ocupação e, portanto, não podemos aceitar que numa habitação, às vezes nem sequer é uma habitação, haja 10, 20, 30 pessoas a viver. Bem. Relacionado agora falou em segurança, apesar de não estar a ligar a questão da imigração à segurança, apesar de ser um debate e de vez em quando se falar disso, e não se pode ligar porque não há números que o sustentem. Mas relativamente à segurança em específico no Porto, quebrando assim o tema, por vezes há quem diga que o Porto continua seguro, outras pessoas estão a falar de que é apenas uma percepção de insegurança e a perguntar qual é a perspectiva que tem. Por acaso falas numa semana em que eu fiquei sem carro porque me partiram um vidro. Desculpa estar-me a rir, mas isso é curioso. Podes-te rir, mas é verdadeiro. E, portanto, neste momento estou sem carro. Só na segunda-feira é que vou ter o carro de volta. E, portanto, de facto, a cidade não é segura. Nós não podemos pactuar com atentados ao património de espécie nenhuma. Nós temos que ter uma cidade segura que se concretiza com tecnologia, naturalmente, e com vigilância. E com polícia na rua. Quando fala de tecnologia, fala de vigilância? Sim, claro. Muito bem. E quanto à polícia na rua, fala sobre a contratação de polícia municipal ou possivelmente pressionar o governo quanto a mais? Não, a Polícia Municipal eu apoio a posição do Carlos Moedas, portanto acho que não faz sentido que no caso do Porto e de Lisboa, que são polícias que são recrutadas dentro da Polícia de Segurança Pública, não tenham as mesmas funções. Portanto, nós vamos defender que efetivamente a nossa polícia seja qualificada e que tenha a possibilidade de atuar e, portanto, na plenitude das suas capacidades. Muito bem. Relativamente à questão da cultura, há pouco tempo, o atual Executivo Municipal, o Presidente da Câmara, Rui Moreira,
disse que o Porto não podia ter apenas uma cultura patrimonial, no sentido de dizer que era suposto apoiarmos o associativismo, as pessoas, e não apenas edifícios históricos. Tem alguma proposta específica quanto à cultura? A cultura de facto, no fundo, o sal de uma cidade e, portanto, é o tempero da cidade. Agora, temos que ser o mais ecléticos possíveis, quer dizer, não podemos ter uma cultura de nicho, nós temos que ter uma cultura popular também, e a cidade não é uma cidade líquida, a cidade é grandítica. Portanto, acho que, de facto, o Paulo Cunha Silva errou no tema, porque nós somos uma cidade grandítica e, portanto, de construção e de valores. Não é? Portanto, uma cidade líquida parece que uma cultura de uma cidade líquida é uma coisa bem estranha e incongruente em relação ao Porto. Nós queremos respeito pela cultura tradicional, mas queremos também valorizar naturalmente a cultura contemporânea e, portanto, no fundo, queremos dar apoio a toda a expressão cultural. E quanto mais expressão e mais rica for, mais rico fica o Porto. E parece que se tem feito um bom caminho nesse sentido, ou acha que há algo que deve mudar? Nós queremos relançar para o Porto 2001. Portanto, o espírito da Porto 2001 tem que ser relançado. E na Porto 2001 tu tinhas programa para todo o espectro cultural. Portanto, desde o mais popular, fez só com pessoas com pessoas da rua, não é? Sim. Portanto, projetos lindíssimos, pá, e portanto é isso que queremos relançar. A cultura é de facto fundamental, assim como a educação. Portanto, a nossa primeira prioridade até é mesmo a educação, porque é na educação que nós formamos os futuros portuenses e queremos dar uma educação absolutamente solidária quer dizer, no público como no privado. Nós temos os melhores colégios públicos, privados, desculpem, e queremos que a nossa educação pública esteja ao nível dos colégios privados, que é para dar igualdade de oportunidades a todos os portuenses. Relativamente a outro ponto, há 12 anos o Porto é uma cidade bastante diferente e o Executivo atual teve por objetivo puxar investimento para a cidade do Porto para, nomeadamente, reabilitar a parte histórica da cidade. E a perguntar quais é que são as propostas que têm relativamente a investimentos, se esta preocupação ainda se mantém, e, em geral, para a economia do Porto. Eu acho que é muito importante a economia. O nosso grande projeto até ao nível da economia, que já há bocadinho já mencionei um pouco, tem a ver com a regeneração urbana da zona industrial do Porto, e nós queremos que o Porto seja mais que turismo. Nós precisamos de reforçar muito o setor económico, nós queremos ter uma panóplia de empresas estrangeiras a trabalhar no Porto para poder, de facto, oferecer aos portuenses bons empregos e empregos com futuro e modernos. E, portanto, isso é decisivo. O grande projeto de investimento vai ser esse, vai ser na regeneração urbana, com o objetivo de criar uma cidade nova na zona industrial do Porto, portanto, que atraia empresas novas e que traga também habitação. Portanto, vamos fazer a cidade nova de Ramal. Muito bem. E, finalmente, há uma questão que tem especial afinidade, não é? Que é a questão da mobilidade, como tivemos a dizer, e, nomeadamente, relativamente ao metrobus, é uma das questões que tem vindo a levantar alguns problemas. Porventura, pergunto eu, por alguma desarticulação entre a Metro do Porto e o atual Executivo. Além disso, em geral, o Porto é uma cidade onde há bastante trânsito, e a perguntar como é que isso acaba. Em relação ao Metrobus, a desarticulação foi só agora no final, não é? Porque no início estavam todos de acordo, portanto não se percebe muito bem. Agora ninguém quer assumir a responsabilidade da obra, que foi uma obra feita nas costas dos portuenses, e portanto aquilo que eu quero modificar é de facto a prática do exercício do poder face a quem nós representamos. Eu acho que a responsabilidade de representarmos uma cidade não é assumirmos o poder em nome deles, das pessoas. Não, é trabalhar com as pessoas. Portanto, nós queremos exercer um poder absolutamente transparente, com muita participação e, portanto, as soluções boas só resultam dos bons debates. Ali há um erro crucial do Metrobus, é que nós não temos avenida que se comporte fixar dois carris para um transporte público à superfície. Portanto, o transporte público para a zona ocidental tinha que ser o metro e tinha que ser enterrado. Portanto, eu, no início do projeto Metro, tive um grande debate com o falecido Nuno Portas, arquiteto Nuno Portas, em que ele defendia o metro todo à superfície
E foi o que aconteceu em Gaia. Ele era vereador de Gaia e ele defendia o metro no centro do Porto enterrado. E valeu a minha posição em relação ao centro do Porto, e o centro do Porto, do Grande Porto, é toda a cidade do Porto. Portanto, nós no Porto só conseguimos ter metro enterrado. Não temos espaço público para poder meter o metro à superfície ou o metrobus, é igual. Portanto, nós temos que continuar a fazer crescer a rede de metro, e a zona ocidental da cidade tem que ser servida com linhas enterradas. E neste momento o plano para o Metrobus, tendo em conta que a fase de discussão já vai bastante avançada? A questão do Metrobus, para mim, é simples. Primeiro, eu gostaria de ver a funcionar. Portanto, um bocadinho como o Frei Tomás, que é ver para crer, vamos ver como é que aquilo funciona. Depois, quero fazer um debate com a cidade para vermos qual é a melhor solução. Eu, na brincadeira, digo que se calhar a melhor solução pode ser um metrobike. Transformar aquele corredor em corredor de bicicletas, portanto, construir duas filas de árvores e que balize um corredor central para bicicletas, que é o que está a funcionar. Portanto, mas a solução vai ser debatida com a cidade. Muito bem. E ainda falou, realmente, sobre o reforço da frota da STCP. Isto não cabe exclusivamente ao município de Porto de dizer. Ou seja, é uma questão de pressão à STCP? Não. Os STCP agora é maioritariamente da Câmara do Porto, felizmente. E, portanto, a Câmara do Porto vai poder determinar a política de transportes e de mobilidade da cidade. Portanto, o que eu defendo é que seja reequacionada a rede dos STCP, coisa que nunca foi feita, em face da existência do metro. Portanto, o metro instalou-se na cidade e os STCP não se adaptaram à rede de metro, continuam a concorrer. O que eu quero é que haja uma compatibilidade entre uma rede e outra, portanto, e fazemos só uma única rede de transportes públicos. Portanto, nós vamos ter que redesenhar as principais linhas de STCP, onde vamos dotá-las de corredor base o mais possível, portanto, nos pontos mais cruciais para garantir uma boa velocidade de percurso, e depois vamos querer fazer garantir frequência em todo o dia. Nós só mudamos, efetivamente, de modo de transporte se conseguimos ter um transporte público que seja atrativo. E a atração tem a ver com a frequência, ou seja, com a existência de transporte público. Eu tenho que poder ir a uma paragem de autocarro e em 5 minutos apanhar um autocarro. E não há problema de financiamento, por exemplo? Não. Vamos ter que comprar uma frota de autocarros pequenos, elétricos, que consigam fazer essa cobertura fora da hora de ponta. Porque é uma estupidez estarmos a gastar dinheiro e a gastar o material circulante que funciona na hora de ponta com poucas pessoas. Não é? Portanto, nós temos que começar por oferecer o serviço, e só depois de termos um serviço estabelecido é que podemos pedir às pessoas para deixarem o automóvel em casa e, portanto, começarem a usar um serviço que é eficiente. Portanto, não podemos fazer o contrário, não podemos começar a restringir a circulação automóvel, porque isso vai ter impacto na economia da cidade, portanto, e isso seria grave. Portanto, a sequência é, primeiro, fazer serviço e depois atuar sobre o modo de transportes, de forma a que as pessoas, de facto, optem pelo transporte público. Sempre a fechar a entrevista, como é que vê o Porto em 2029? Em 2029 vejo um Porto com outra alma, relançado e a liderar o país. Porto primeiro sempre. Muito obrigado. Obrigado. E agradecemos a quem viu e até ao próximo episódio.